Bem, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos eu e a pastora Mônica aqui em nossa igreja, Igreja Batista Nova Filadélfia, aqui na rua Aristides Caires, 202 no Meia. Estamos aqui para realizarmos um culto ao Senhor, para trazermos uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Como nós sempre fazemos em todos os cultos, nós começamos com oração, com a palavra. Eu gostaria de compartilhar com todos o Salmo de número 53, que diz assim: Diz-se o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém, queridos? Nós temos observado nas Escrituras, nos textos que temos lido, principalmente nos últimos dias, e nós temos realmente chegado à conclusão de que tudo está sob o controle do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela se cumpre independente do entendimento humano, independente do querer humano, independente da fé ou não do ser humano. Então nós estamos aqui para compartilharmos a vida. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor. Irmãos, nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado porque o sol, ele nasce sobre os justos, sobre os injustos. A necessidade, ela vem para o justo, para o injusto. E nós sabemos que a nossa fé é que faz realmente a diferença. A maneira como nós observamos e colocamos em prática a palavra do Senhor é que vai fazer a diferença na nossa vida. Vamos cantar um salmo de número 23. Essa eu dedico para a pastora Noemi.
descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Que o Espírito Santo possa consolar o seu coração dessa manhã de domingo. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós desejamos que haja conforto e consolo no seu coração. Aos amigos da internet, aos irmãos de nossa igreja, da Igreja Batista Nova Filadélfia, a você que está em casa, sozinho, com receio, com medo. Todos nós temos medo, todos nós nos sentimos muitas vezes desamparados, mas não por Deus, desamparados pelas pessoas, até mesmo por família. A pastora Mônica tem comentado já há algum tempo e ela tem dito que nós precisamos preservar a família. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã, como tantos outros pastores, líderes. Nós estamos preservando também a nossa família. A pastora Noemi já está com quase seus 78 anos, né? 78? Fez 75, perdão, pastora Noemi, minha mãe. Mas ela está incluída aí na parcela de risco, né? Da faixa etária, né? Das pessoas. E por questão de saúde mesmo, então nós estamos preservando, tanto que ela não veio nessa manhã, ela está em casa acompanhando essa live com a pastora Ivana, com a Sofia, e estamos aqui fazendo esse momento, né, de comunhão com Deus e com os irmãos também. Então que o Senhor possa confortar o seu coração. Estava ontem comentando antes de dormir com a pastora Mônica sobre o tempo, né? Esses últimos dias eu falava com ela, poxa, não temos nem uma semana,
numa situação de reclusão, né? E a sensação é que já estamos há muito mais tempo, amém? Mas que a gente possa ter paciência e sabedoria para a gente passar esse tempo que ainda falta. Que o Senhor dê sabedoria aos líderes dessa nação, que haja temor em Deus. É o que está faltando. Está faltando temor em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou passar aqui antes de passar para a pastora Mônica, vamos cantar mais um louvor? Eu tenho tido lembranças de músicas da minha adolescência e da minha juventude. Vou cantar uma aqui do grupo Som Maior. A pastora Mônica ama essa música. Ela vai vir cantar, já falou. Pode vir, pastor. Vem para frente da câmera. Amém? Glórias a Deus. Amém? Mas todos conhecem. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Que alegria de toda a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Agora sim, pastora mãe, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Senhor, nós vamos orar antes, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder abrir as portas da tua casa, ainda que sem a presença dos irmãos, para que fique bem nítido, bem claro, Senhor, que este lugar não é lugar para nós nos reverenciarmos mutuamente, mas para reverenciar o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é a Ele que nós dedicamos esta manhã, entramos na sua casa para que Ele seja glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja adorado nesta manhã e você possa sentir a presença de Deus. Aleluia. Ó Deus, Tu és bom demais. Nessas horas, Senhor, entendemos por que Tu és, Senhor, transcendente, porque Tu és, Senhor, onipresente, onisciente, onipotente. É nessas horas que nós entendemos tudo aquilo que aprendemos na escola bíblica dominical, que nós não precisamos, Senhor, estar no mesmo espaço, Senhor, mas Tu, Senhor, estás em cada lugar onde está um servo Teu, onde um servo Teu está guardado, Senhor. Nós Te glorificamos por esse momento, por essas circunstâncias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós viemos para cá com um propósito, e o propósito é que nós temos irmãos que não têm WhatsApp, não têm internet, e estão até sem celular. E são pessoas que a gente imaginava que viesse aqui hoje. E vieram, tá? E já chegou. Então, eu quero agradecer a Deus, porque a nossa vinda aqui não foi em vão.
E eu e você vamos glorificar a Deus juntos e não deixamos desamparado nenhum irmão nosso querido que nosso coração, irmãos, sofre junto com o de vocês. Nós sentimos a ausência, sentimos a necessidade da nossa união, unidade. Somos poucos, geralmente somos poucos dentro da igreja, mas somos uma família que cuida um do outro. Então nós temos o compromisso, como o pastor Silas falou, isso é inerente ao chamado. Correr riscos é inerente ao chamado. Nós não estamos colocando os irmãos em risco, estamos apenas correndo o nosso risco calculado para estar junto com vocês e não desamparar ninguém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou pegar meu óculos aqui. Em Êxodo, capítulo 1, Pai Senhor, não vou bater. Amém, Pai Senhor. Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 15. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Estou em Êxodo capítulo 1, estou no versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, que o serviram com dureza. E nós vamos ler também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículos de 6 a 13. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, de 6 a 13. Alimpai-vos, pois, do fermento velho
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós mesmos os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 28, a galeria dos heróis de fé. Eu vou ler a partir do 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo, pois, por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não tendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém? Então, até o 29, 24 ao 29. Bom, nós estamos falando um pouquinho durante esse mês, e não estamos quebrando a sequência, estamos falando sobre os patriarcas da Bíblia. Falamos sobre Abraão, falamos sobre Isaac, falamos sobre Jacó, falamos sobre José e agora estamos falando sobre Moisés. Obrigada. Estamos falando agora sobre Moisés. Moisés, um homem como eu e você, um pouco mais chique, né, irmãos? Um pouquinho mais chique, porque ele foi criado no meio do povo egípcio, com toda a riqueza à sua disposição, né? Ele não foi criado pegando BRT, pegando trem. Ele tinha todo o Egito à sua disposição, porque ele era considerado como um dos filhos de Faraó. Então, nós vemos Moisés, um homem separado por Deus para realizar uma grande obra. E nós vamos focar hoje no seu preparo, na sua atuação e na Páscoa. E eu vou tentar, assim, não ser longa como a gente normalmente é na escola bíblica, tem mais de 1 hora de aula, porque a gente não quer sobrecarregar a rede aí, não. A gente quer só não deixar a igreja desamparada nesse momento. Então nós vamos falar, é como se fosse uma degustação de tudo aquilo que precisa ser falado a respeito de Moisés. E Moisés continua na próxima semana e quem sabe, né? Até quando o Senhor assim nos permitir. Então, eu gosto sempre de fazer um paralelo à escravidão
do povo hebreu, porque como nós estávamos falando na semana passada sobre José, nós falamos que o povo hebreu entrou no Egito como convidado. Ele não entrou no Egito como escravo. Eles entraram como convidados. Eles eram convidados de Faraó para habitar naquelas terras, para se alimentar do bom e do melhor, para vestirem as melhores roupas. Então eles eram convidados, e não eram quaisquer convidados, eles eram convidados de honra. Então, com isso, Moisés, né, eu vou voltar para eles, eram convidados de honra. Quando aconteceu da morte de José, o povo já estava habitando no Egito, mas você lembra, se você for lembrar aqui comigo, você vai saber que a terra que Deus prometeu para o povo não era o Egito. Deus havia prometido o quê? Hein? Deus havia prometido Canaã. Deus havia prometido Canaã. Então, o que aconteceu aqui com esse povo? Vamos entender um pouquinho e fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo agora? Hoje, nós estamos em casa passando um período que Deus, assim, determinou de refrigério na sua casa. As notícias são muito. Quanto mais você absorve notícia, quanto mais você absorve internet, absorve esses, mais você fica cheio dessas informações. Mas se você conseguir controlar o ímpeto pela internet e pelas notícias, porque se você ligar, são as mesmas, então aquele hábito que nós tínhamos, né, eu creio que muita gente tem, de sair do noticiário, ir para outro canal, ir para outro canal, ir para outro canal, até terminar os noticiários do dia inteiro, né? Eu não sei que tem gente que tem esse hábito, porque eu tinha esse hábito. E fazer um tour pelos noticiários da TV, a gente acaba se enchendo muito da mesma informação. A informação está saturada. Então, nós leigos não precisamos saber mais do que o essencial. O essencial é que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos fazer aquilo que aprendemos desde criança, lavar as mãos, cuidar da asepsia, da higiene pessoal, coisas que nós já deveríamos fazer há muito tempo. Só que tem uma coisa que nós sempre fomos habituados a fazer, principalmente nós brasileiros, e precisamos nos disciplinar para não fazer, que é a questão do abraço, a questão do beijo. Então, no Rio, a gente beija 2 vezes, né? A questão do aperto de mão, a questão da aproximação, tudo nosso tem toque. Então, nós precisamos o quê? Nos disciplinar. E essa disciplina é por um tempo, né? Um tempo que a gente espera que seja um tempo curto, que nós precisamos viver. Então, o povo de Israel estava no Egito, mas era para eles estarem lá enquanto não havia provisão. Vocês lembram disso? Porque eles estavam lá pelo período da seca. E quanto tempo José falou que seria o período da seca? Lembra que das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras? 7 vacas magras significava o quê? 7 anos de escassez. E 7 gordas de fartura. Então, o que acontece? Aquele período de escassez ia terminar. Quando terminasse aquele período, o certo seria que eles voltassem para o lugar onde Deus os havia designado para estar. No momento, você está em casa. Deus designou que nesse período você fique em casa. Mas e depois que terminar esse período, você tem que retornar à casa do Senhor. Porque tudo é por um tempo determinado. Nos
Nos céus, o tempo cronológico não existe, porque lá tudo é regido pelo tempo kairos, que é o tempo presente. Se nós aprendermos a viver como cidadãos dos céus, nós não vamos ficar agitados nem aflitos, porque sabemos que isso é apenas uma compartimentalização do nosso tempo, que nós precisamos nos ajustar. Então, se você estava dando pouco tempo para a sua casa, não se engane. Se você estava dando pouco tempo para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, não se engane, não é o fato de vocês estarem na mesma região geográfica que vai mudar isso. O que vai mudar isso é a sua vontade de fazer isso mudar. Então, nós precisamos estar em casa num exercício de vontade de fazer as coisas que andavam erradas na nossa vida andarem corretamente. E sabe a importância de você aprender as lições no tempo certo? É a mesma importância que Israel teria se tivesse aprendido a se calar, não teria passado tanto tempo no deserto. Se tivesse aprendido a não murmurar, não teria caminhado tanto tempo em círculos. Então, veja a importância de hoje, se Deus está dando essa oportunidade a você e a mim, de aprender uma lição, a importância de nós nos calarmos, baixarmos a nossa cabeça, termos a certeza de que esse ensinamento vem de Deus e que nós precisamos aprender rápido. Então, o povo estava lá no Egito, numa boa, e não tem coisa melhor do que viver numa boa. A tal da zona de conforto é um lugar maravilhoso. Pessoas trocam, a igreja trocam os céus pela zona de conforto. Você sabia disso? As pessoas trocam os céus pela zona de conforto, não sabendo que a zona de conforto é temporal, é temporária. Vê o estado da situação que chegou Israel quando estava no Egito, e aí de repente, claro, estão lá como convidados, as famílias reunidas, se alimentando daquilo que Faraó tinha do melhor. E aí, José morre. O tempo passa, as pessoas morrem. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso segue o juízo. José morreu no tempo determinado por Deus. Aquele povo não tinha mais o seu aval para viver nababescamente. Aquele povo começa então a viver meio como estrangeiro no meio dos egípcios. E aquilo começa a incomodar. Por quê? Você não pense que a tua presença no meio de ímpios, que ela não incomoda. Ela incomoda. Ela incomoda, gente. Às vezes no meio de crente, se você tiver algum chamado diferenciado, algum toque de Deus especial, você é tratado de maneira cruel. Imagina. E aí nós vemos algo, irmãos, que Coríntios, Paulo fala em Coríntios, irmãos, e você sabe que a gente vai convivendo, o povo de Israel foi convivendo com o egípcio. O egípcio, ele adora muitos deuses, ele adorava deuses pagãos, e adorava todos os deuses menos o nosso, apenas considerava o poder do nosso Deus através do testemunho de José, mas o testemunho de José não foi passado de geração em geração como tem que ser passado. Eu tenho ouvido
lido alguns textos que dizem que os pais são os responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos. E é verdade, a Bíblia orienta isso, que os filhos devem ser ensinados na vida espiritual pelos seus pais. Então não é o Estado que vai ensinar, não é nem a igreja que vai ensinar. Quem vai ensinar o caminho, no caminho, são os pais. Por quê? Eu vou lhe explicar uma coisa. Os filhos podem observar e obter ensinamento completo. Você pode fazer um curso teológico para o seu filho, mas se você não viver aquilo que você fala, ele vai andar exatamente como você, vivendo aquilo que não está certo. Então, a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo. E quem melhor para dar exemplo aos filhos do que os pais? Nós não podemos ignorar isso. O pastor não pode ser o super-herói do seu filho. Você tem que ser o super-herói do seu filho. Seja mulher, seja homem, seja a mãe, seja o pai. Você tem que ser o super-herói do seu filho. Não o pastor. O pastor é um homem de Deus, ele precisa ser considerado, respeitado, mas nunca substituído pelo pai e pela mãe. Assim como o professor da escola bíblica, o professor da escola dominical das crianças, também não. Eles não podem ocupar o lugar dos pais. Mas isso não significa que aquele povo, né, estivesse perdido. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, irmãos. Exatamente. E eles gostaram de ficar ali naquela situação de convidados. Mas chega uma hora que o convidado tem que ir embora, ou não? Você vai receber um convidado na sua casa e ele vai ficar lá? Não pode. Uma hora ele tem que se tocar, ou se mancou, opa, está na hora de ir para a casinha, cada um, e foram todos para casa, né? Cada um tem que saber a hora de ser convidado e a hora de se retirar desse convite. Então o povo de Israel é como aquele seu convidado que não tem noção. Estava como convidado e queria continuar como convidado ad eterno, a vida toda. Mas não era isso que Deus havia planejado para Israel. Deus havia falado com Abraão que lhe faria um povo numerosíssimo. Agora tu imagina esse teu convidado dentro da tua casa. Não precisa ser ímpio não, na casa de ímpio não, porque eles estavam na casa de um ímpio. Mas pode ser na casa de um crente. Imagina, ele chega sozinho, aí ele casa com uma pessoa da sua família, aí ele começa a ter filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, começa a crescer, é o que diz a palavra lá em Êxodo. Primeiro, eles começam a crescer, a se tornar numerosos. Você não vai se incomodar? Você tem provisão para os seus. Então, não adianta assim, olhar para o povo egípcio e dizer assim, oh, que povo ruim, que povo ruim. Não, nós também temos que ter consciência e noção do que fazemos, das nossas atitudes. E isso o povo de Israel havia perdido. O bom senso. Eles estavam crescendo, eles tinham uma terra para ocupar, eles largaram aquela terra para lá, aquela terra foi invadida por outros povos e eles ficaram sem ter para onde voltar. Então a única saída que eles tinham era ouvir o castigo e ficar o quê? Caladinho, não tinha mais para onde voltar. Imagina, tantos anos largaram lá a terra sozinha, agora não dava mais para voltar, a casa estava arrombada, não podia mais voltar para casa, tinham que se submeter a tudo o que o faraó dissesse. Então foi isso que aconteceu.
O povo de convidado passou a ser escravo. E existe um livro chamado Santidade, que fala desse momento de escravidão e nos dá exemplo da escravidão lá nos Estados Unidos, em que o povo, como o território dos Estados Unidos era muito grande, quando a abolição foi estabelecida, a abolição da escravatura foi estabelecida nos Estados Unidos, eles demoraram muito para saber da notícia. Então não adianta você ser livre e não ter consciência dessa liberdade. Então o povo de Israel, ele era livre, ele não era um povo escravo, ele não precisava se submeter àquela escravidão se ele não tivesse cavado a sua própria sepultura. Então nós vemos Israel envolvido com o povo do Egito a tal ponto de não encontrar saída para aquela circunstância. Talvez você esteja lembrando da situação que nós estamos vivendo hoje. Você é livre, mas estão tentando botar o quê? Algemas em você, grilhões em você. A gente às vezes entra em partidarismos e pensa em um, pensa em outro, mas se você analisar bem a situação que o pastor Silas colocou, por exemplo, na internet, você vai entender o que ele estava dizendo. Na verdade, ele não queria era expor o seu povo. O que ele não queria era que o Estado impusesse as regras para a igreja. Às vezes a maneira de nós falarmos, não consegue expressar a dimensão, porque eles vão nos testando, irmãos. Eles vão testando até que ponto nós aceitamos os grilhões. Eles vão nos testando até que ponto nós aceitamos ser escravos. Assim foi, olha, você leu aqui comigo, quando nós lemos Êxodo aqui, você leu que primeiro eles impuseram impostos pesados. Primeiro eles começaram a botar carga, depois se tornaram escravos. É isso que o pastor Silas não quer. Que a igreja se torne escrava do Estado, porque nós temos uma Constituição que nos garante manter as portas abertas, como nós estamos fazendo aqui hoje. As portas estão abertas, não quer dizer que nós estamos obrigando os irmãos a entrarem na igreja. Pelo contrário, nós estamos abertos para aquele que está necessitado, para aquele que está desavisado, para aquele que está precisando de uma oração. Nós estamos aqui, como deveríamos estar. É o peso do chamado. É o peso do chamado. E Deus, Ele nos preserva quando nós estamos sob um chamado, sob uma ordem maior, porque se não fosse assim, o Evangelho não teria chegado até nós, porque quando o Evangelho chegou até o Brasil, haviam pestes terríveis. E os europeus, muitos morreram quando vieram como missionários para cá. Você vê histórias de missionários morrendo de malária. Então, é inerente ao chamado. Não termos medo, não termos a intrepidez, temos essa ousadia de sair de casa. É lógico que nós não vamos expor ninguém e também não vamos nos expor sem o bom senso. Temos que ter bom senso. Então, se há pessoas saindo, então o problema não está no ar. Se eu saísse de casa, se eu abrisse a porta, fosse como Israel, olha, se você sair dos umbrais de casa, você morre. Se tivesse essa indicação, é lógico que nós não sairíamos. Ou talvez até saíssemos para avisar aqueles que precisavam estar em casa. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o teu chamado, Deus conhece o teu momento, Deus sabe o que tem que ser arrumado aí na sua casa. E sabia exatamente o que o povo de Israel precisava. A perseguição que veio em Atos dos Apóstolos só aconteceu porque o povo se reuniu ali em Jerusalém e não queria
queria sair de Jerusalém. Então eram centenas de pessoas com chamado, milhares de pessoas com propósito, com um legado para ir para frente, para espalhar essa palavra, mas eles ficaram ali, naquele espaço. E aí veio o quê? A perseguição. A perseguição fez as pessoas dispersarem. E quando elas dispersaram, a igreja cresceu. Hoje nós estamos tendo uma aula prática, né? Eu oro pelo Gari que está lá fora, que ele não pode deixar de estar lá fora, né? A gente ora pelos garis do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que eles não podem deixar de estar lá fora. E hoje nós conseguimos, numa aula prática, entender aquilo que falamos toda hora, irmãos. A igreja está de portas abertas em vários lugares do mundo. Não há uma porta aberta como essa. Em vários lugares do mundo não há condições de você entrar numa igreja, nem para dobrar o joelho sozinho e orar. E aí nós viemos falando, valorize isso. Deus está te dando a oportunidade de servi-lo. Valorize isso. Valorize esse momento na sua casa. Valorize. Irmãos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em tudo dai graças. Há tempo para tudo. O que não pode acontecer é nós esquecermos que há tempo para tudo. Né? Que há tempo para tudo. Então, esse momento vai passar também. Se assim Deus permitir, nós vamos voltar a nos reunir na igreja. Valorize. 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 Sabe quando a esposa dizia assim, vamos no mercado? Aí você fazia cara feia, não gosto de mercado, não suporto o mercado. Mas o mercado é que como você compra as coisas para ter em casa. Valorize. Valorize, otimize. Né? Se a sua esposa vai ao mercado toda hora, otimize. Organize. Aproveite esse tempo para se organizar dentro de casa. Organizar seus armários, suas gavetas. Tanta coisa para organizar, tanta coisa para fazer. Às vezes eu fico olhando assim, para de botar coisa para entreter a família, porque a família precisa se curtir. Irmãos, as famílias estão dentro de casa, cada um no seu celular, e não é eu deixando de fazer o vídeo que vai impedir isso. Nós estamos vivendo o tempo dessa informação na mão. Então as pessoas querem estar informadas o tempo todo, mesmo que sejam informadas sobre a sua vida, porque a internet também proporciona isso, ser informado sobre a vida do outro, fofoca gospel, fofoca online. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ser coerentes. Não como o povo de Israel, que o tempo de coisa maravilhosa é você sair da casa de uma pessoa e ela querer que você volte. Horrível é quando você vai na casa da pessoa e ela diz assim, nunca mais eu quero que eles entrem na minha casa. Não é terrível? E aí o povo de Israel virou escravo. Nessa situação, nessa circunstância, eles viraram escravos. Não tinham mais para onde voltar, porque abandonaram a terra há muito tempo. E aí, chega ao cúmulo de Faraó ordenar a morte dos primogênitos. Algo que voltou a acontecer lá com Jesus. Né? Chegou a esse ponto de os primogênitos, os homens, os meninos, serem considerados para Faraó como os inimigos da nação egípcia. Imagina a criança ser considerada inimigo da nação.
Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as crianças, elas perpetuam gerações, elas continuam gerações. E se o inimigo tocar nas nossas crianças, ele está tocando na nossa história a posteriori. E nós precisamos guardar as nossas crianças do inimigo. Tu vê que toda doença que vem, são os idosos e as crianças. Por que os idosos? Os idosos detêm o conhecimento, a sabedoria. As crianças detêm a continuidade. Então, o objetivo de Satanás é quebrar a continuidade. Então, ele queria quebrar essa continuidade lá no Egito, desse crescimento desordenado de Hebreu. Então, ele ordena, vamos matar as crianças, os meninos. E aí Moisés, você já conhece a história, Moisés nasce naquela situação, naquele momento. A mãe e a irmã Miriam colocam, Joquebede e Miriam colocam Moisés num cestinho e induzem esse cestinho a chegar na filha de Faraó, porque certamente Moisés era bonitão, aquele bebê bonitão, fofinho, né? Devia ser uma criança que quando você olha, né, gosta. E aquela criança chegou à filha de Faraó e a filha de Faraó cuidou como filho dela, né? E aí essa parte da história eu sei que você conhece. E daí Moisés cresceu, não tinha pessoa mais preparada. Irmãos, a gente às vezes fala assim, Deus me aceita como eu sou, Deus me quer como eu sou, mas às vezes Deus tem que preparar você para ser quem Ele quer que você seja, porque existe toda uma estratégia na face da terra, criada por Deus, e cada um de nós é uma peça importante nessa estratégia de Deus. Então, quando Deus nos ensina algo, quando você passa por uma luta, por uma aflição, a gente conhece um casal ali de Realengo que perdeu tudo, e gente, a casa dele rachou do alto a baixo nas últimas chuvas que afetou Realengo, o bairro do Rio de Janeiro, do alto a baixo. Dá dó, irmãos. A esposa dele passou por uma cirurgia que afetava os movimentos dela. Teve um erro médico, alguma coisa que aconteceu na cirurgia que afeta os movimentos dela. Eles têm duas filhas meninas. E ele me contando a situação de que precisou nadar para salvar, resgatar as três dentro de casa, e que se ele abrisse os portões da casa dele, a água entraria e não daria tempo de salvar ninguém. Irmãos, não tem como a gente não se comover com a história, porque poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você. Mas qual o testemunho que esse casal tem? Todo mundo que a gente fala a respeito deles diz assim, não, eu vou ajudá-los sim, porque na hora que eu precisei, eles foram os primeiros a me estender a mão. Como é que acontece algo com uma pessoa dessa, irmãos? Sabe por quê? Porque nós temos que aprender de tudo nessa vida. Aprender a dar, mas também aprender a receber. Às vezes a gente está tão acostumado a dar, que a gente não sabe receber. Na hora que a gente vai receber, a gente fala assim, não preciso não. E a gente é ingrato. Então, Moisés cresceu no meio de príncipes, no meio real, numa corte. Moisés foi ensinado da melhor maneira. Quem de Israel conseguiria se aproximar de Faraó sem ser morto antes de se aproximar, a não ser Moisés? Então Deus tinha ali uma pessoa que ele inseriu no contexto de Faraó, para que aquela pessoa fosse uma pessoa de convívio da família e que não fosse impedido de levar as palavras que Deus
já havia determinado para libertar o seu povo da escravidão. Porque sabe de uma coisa? Aquele povo voluntariamente se tornou escravo. Mas Deus ainda assim se preocupa conosco, porque Ele nos ama muito mais do que nós nos amamos. Então você pode ter certeza, você pode até não estar fazendo nada em prol do reino de Deus nesse momento, mas Deus está preocupado com o cronograma que Ele firmou na terra, para que nós conseguíssemos executar cada ação no tempo determinado por Ele. Então Ele se preocupa muito mais comigo e com você do que nós mesmos. Então Deus se preocupou com Israel. Havia um povo Israel orando, e quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, o clamor do meu povo chegou ao meu ouvido. Porque você pode ver que há muitas pessoas desatentas, mas há muitos atentos. Há alguns que sejam atentos. E o clamor do povo de Deus, ele é ouvido lá nos céus. E quando esse clamor chega à presença de Deus, se o coração estiver contrito, a alma quebrantada, Deus não despreza. E era só o que Deus queria. Olha, estamos juntos, vamos à frente, vamos continuar, vamos quebrar essa cadeia de escravidão e vamos para frente. E aí, tudo que acontece você já sabe. Se não sabe, aproveita esse período para assistir a novela 10 Mandamentos, que tem lá na TV. Aí você consegue ver tudo. Tudo que acontece contribui para o bem de Israel. Mas Moisés é um homem que enfrenta as maiores lutas que Moisés enfrentou. Não foi com o povo egípcio. Porque com o povo egípcio Moisés não teve que lutar, irmãos. Você vê que com o povo egípcio, Moisés, ele atravessou o mar. Quando ele virou as costas, o mar já tinha coberto o exército egípcio, a cavalaria, todos. Moisés não precisou ter um esforço pessoal com relação a isso. Moisés não precisou de embate, não lutou contra Faraó. Ele ia lá, dava o recado dele, virava as costas e Deus fazia. Então a maior luta de Moisés não foi contra o Egito. Foi contra quem? 1 Coríntios, nós lemos aqui, 5, do 6 ao 13, contra os nossos. Contra os nossos. Como é que a gente faz nesse caso? Como é que a gente consegue levar à frente o povo de Deus? Quantos Moisés à frente de igrejas, tentando levar à frente a obra de Deus, o objetivo de Deus, o chamado de Deus, o mandado de Deus. Mas tem que lutar dia após dia contra os seus próprios irmãos. Eu vou ler novamente o que Paulo falou em 1 Coríntios 5, do 6 ao 13, porque é pertinente você ouvir. Talvez você esperasse que eu ficasse aqui falando sobre as pragas, sobre cada situação, mas não é o momento. O momento é de nós falarmos sobre isso. Para que você se blinde, seja blindado de palavras que te joguem para baixo, de palavras que te desanimem, de palavra que te exclua completamente desse universo que é o corpo de Cristo. E você precisa se defender dessas palavras. E você vai se defender. E aí você vai ouvir aqui o que Deus pensa a respeito disso que Moisés passou. 1 Coríntios 5, do 6 ao 13. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, o que faz você crescer?
Qual o fermento que você usa para crescer? É o fermento da autopromoção? É o fermento da inveja? É o fermento da competição? Se esse fermento você está usando, esse fermento é do velho homem. Ele precisa ser trocado pelo fermento do homem novo, da nova criatura, que é o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Esse é o fermento que a gente tem que usar. Alimpai-vos no 7, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Você sabe que fermento velho estraga a massa. Você sabe disso. Você, dona de casa, está aí fazendo vários bolos, fazendo pães em casa nesse período. Eu tenho certeza que está acontecendo isso, mas tem um fermento lá que está velho já, tanto tempo que você não mexe na cozinha. O fermento está velho, joga fora, não adianta você usar ele, vai estragar o resto dos ingredientes. Não adianta usar. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, e não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Nós fomos modelados pela mentira. A sinceridade é considerada grosseria. A verdade é maquiada. E nós estamos acostumados a ser manipulados por conta disso. O Senhor orienta que o nosso crescimento precisa ser baseado na sinceridade e na verdade. Esse é o fermento que Deus quer que a gente use na nossa massa. Vamos botar a nossa massa encefálica, nossa massa, nossa vida. Nós como indivíduos, não só como igreja, como povo, mas também como indivíduos. 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostitui. Presta atenção nesse texto de Paulo. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí você pensa, eu quero distância da pessoa que está longe do Senhor, que não conhece o Senhor. Olha isso. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. E Cristo já tinha orado, Paulo sabia da oração de Cristo, que diz, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas agora escrevi, 11, que não vos associeis com aquele que, vírgula, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Irmão, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo o contrário. Ao invés de nós disciplinarmos os nossos que estão vivendo essa vida, e quando nós falamos de avarento, nós estamos falando, não é só de dinheiro não, irmãos. As pessoas são avarentas. Estamos vivendo um tempo de que é meu, é meu, é meu, se sobrar mais um pouco, é meu também. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Ou você e eu aprendemos a nos desprender das coisas desse mundo, e tudo que nos prende nesse mundo é avareza,
receber nas mansões celestiais. Já vai se acostumando com isso. Porque ou você muda o fermento da massa, ou a tua massa vai dar ruim. Com o tal ainda nem comais, sabe? Ah não, vou com meu irmão, vou pra pizzaria, fulano, vamos comer um hambúrguer, vamos. Chega lá na mesa de hambúrguer, olha, maldizendo a sua igreja, o seu pastor, falando mal. Não, você paga, avarento. Não, você que chamou, você paga. Irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Os que estão lá fora, irmãos, nós vamos pregar a palavra. E muitos serão salvos, irmãos. Mas os que estão do lado de dentro e estão cometendo essas torpezas, tira do seu ciclo de amizade esse tipo de gente que estraga a tua massa. Israel virou escravo por causa dessa devassidão, começou a associar-se com os egípcios, a adorar deuses egípcios, começaram a viver uma vida devassa. E com isso pagaram um preço enorme, irmãos. Por que nós não queremos aprender com os exemplos da Bíblia? Os exemplos da Bíblia são maravilhosos. Nós precisamos aprender com eles. Amém? Cristo Jesus é a nossa paz. Moisés consegue tirar o povo do Egito através do sangue do cordeiro que foi derramado e foi marcado nos umbrais da porta. Quando eles entravam em suas casas, havia marca naquela casa. Ali o devorador, o destruidor não entraria. Hoje eu convido você a pedir ao Senhor que marque a sua casa. Talvez até hoje você não tenha feito isso. A sua casa não é marcada pelo culto no lar, pela comunhão entre os membros da sua família. A sua casa não é marcada pela presença do Espírito Santo. Quando as pessoas ouvem as músicas que tocam na tua casa, ficam apavoradas. Uau, é a casa do crente. Quando as pessoas ouvem o que passa na TV da sua casa, uau, a casa do crente. Quando ouvem as discussões homéricas que acontecem dentro da sua casa. Sabe aquele apartamento que tem uma parede colada na outra? Os palavrões. A tua casa não está marcada pelo sangue do Cordeiro. Você precisa marcar. Isso é a atitude do sacerdote da casa. Precisa marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro. E nós vamos fazer isso hoje, irmãos, agora. Porque não há mais tempo a perder. Nós precisamos tomar atitudes já, agora. Amanhã a gente não sabe se vai existir. Ontem já passou. O momento é esse. E nós vamos fazer isso agora, irmãos. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para que você recebesse a sua marca. Para que você fosse identificado como cristão. Como aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Como aquele que ouve esta palavra e não despreza. Como aquele que sabe por que está aqui na terra.
Esse é o teu projeto de vida, irmão. O teu projeto de vida não é ser promovido no trabalho. O teu projeto de vida é ser uma casa de Deus nesta terra. Templo do Espírito Santo. Você e eu, onde estivermos, precisamos levar a marca de Cristo, revelar através da nossa vida a marca de Cristo nos umbrais da nossa casa. Vamos orar ao Senhor agora. E assim que orarmos, nós vamos encerrar. Os irmãos sabem que nós não somos experts em transmissão ao vivo. Estamos fazendo isso ocasionalmente por causa dessa situação. Não sei se depois a gente vai continuar assim. Provavelmente não, porque o nosso chamado é aqui, o nosso ministério é aqui. Nós vamos saber depois o que Deus disser. Mas eu quero que você saiba uma coisa: o amor de Deus está derramado em nossos corações. E eu e você precisamos transbordar, irmãos. Precisamos transbordar. É a hora de você transbordar o amor de Deus na sua vida. Então, cuidado com o que você põe à sua mesa. Cuidado com o que você põe à sua televisão. Cuidado com o que você põe nos seus lábios. Cuidado. Seus filhos estão te observando. Seja um crente fiel a Deus. Não tenha esse fermento ruim na sua massa. Ainda que todo mundo ao redor diga para você: ah, mas tem que ter um pouco de malícia. Ah, mas tem que ter... Não seja malicioso. Tem que ter um pouco de ironia. Não seja irônico. A ironia não está dentro do padrão de Deus. Nós temos muitas coisas para compartilhar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais profundamente ao seu coração do que as palavras que nós falamos aqui até agora. Talvez depois você nunca mais assista esse vídeo, mas o Espírito Santo não esqueceu que tocou no seu coração hoje. Então coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu estou disposto a trocar o fermento da minha massa. Eu estou disposto, Senhor, a mudar completamente, a ser amigo da verdade, a ser amigo da sinceridade, a não me ofender quando a verdade é falada, quando a sinceridade é vista, a não me ofender quando não há maquiagem. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que a Tua mão toque no meu coração agora. Senhor, cada um que está, Senhor, nessa hora, Senhor, chorando, com suas lágrimas, Senhor, derramadas em seus corações, meu Deus, é algo lindo, Senhor. Chorar diante do Senhor, saber que Ele é o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Nós somos exclusivos Teu, povo adquirido, povo particular, Senhor. Somos Teus filhos, Senhor, não há nada melhor. Um dia fomos chamados de servos, mas hoje somos chamados filhos. E na condição de filhos, Senhor, nós desfrutamos do melhor desta terra, Senhor. E o melhor desta terra não são bens materiais, como muitos querem nos falar, Senhor. O melhor desta terra não são bens materiais, Senhor. O melhor desta terra não são bens materiais. O melhor desta terra é a Tua presença, Senhor. O melhor desta terra é a Tua presença. É ela, Senhor, que nós não temos como pagar. É a Tua presença que nos cura do alto da cabeça à planta dos pés. É a Tua presença que nos enche, Senhor, e nos completa, e nos mantém de pé,
e nos mantém firmes, constantes, sempre abundantes. Ah, Senhor, podem cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, mas nós estamos ali, Senhor, no mesmo lugar onde Tu nos colocaste. Que testemunho maravilhoso podemos estar firmando no dia de hoje, nos dias de hoje, Senhor, mostrando que não é, Senhor, a quantidade de pessoas que estão perto da gente que definem a nossa vida diante de Ti. Mas é, Senhor, tão simplesmente, tão somente a Tua presença que nos define. Senhor, nesta hora toca nos corações, retira a avareza, a prostituição, a malícia, a ironia, o pouco caso, Senhor, a aflição de espírito. Pai, nesta hora muitos ansiosos e nem sabem que estão com síndrome, com transtorno de ansiedade, porque não consegue mais olhar o que está na televisão, porque toda hora é a mesma coisa e já começa a suar frio quando vê aquelas coisas, e já começa a suar frio quando vê o nome do vírus. Estão com transtorno de ansiedade e não sabem. Senhor, há psicólogos na rede, psiquiatras, psicanalistas que estão, Senhor, se dispondo a tratar online as pessoas. É possível, sim, a dar uma palavra, Senhor, para que as pessoas se desafoguem das suas emoções, porque as emoções estão à flor da pele. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que onde está o Teu Espírito, Senhor, há paz. Então que o Teu Espírito Santo, Senhor, substitua a ansiedade nesse momento, o medo, a angústia, a aflição. Senhor, substitui tudo isso, Pai, nos corações, e traz paz aos lares, Senhor, paz às casas. Senhor, marca os umbrais das casas dos Teus filhos agora, onde eles estão. Senhor, envia Teu anjo, Senhor, poderoso, para cobrir suas casas, para guardar as suas casas, para fazer uma revista em suas casas e avaliar, Senhor, espírito de divórcio. Nesta hora nós Te lançamos por terra em nome de Jesus. Abandono de incapazes, nós lançamos vocês por terra em nome de Jesus. Pedofilia, nós lançamos por terra em nome de Jesus. As crianças que estão sofrendo pedofilia dentro de casa, Senhor, e agora são obrigadas a ficar com os adultos 24 horas. Meu Deus, converte esses corações que maltratam as nossas crianças, Senhor. Converte, Senhor, Tu sabe fazer parar. Não deixe nossas crianças, Senhor, desprotegidas debaixo dos Seus próprios tetos. Ah, Deus, age, Senhor, a favor dos nossos pequeninos, porque nós, como igreja, Senhor, precisamos confiar na idoneidade das famílias, Senhor, que vão cuidar dos pequeninos. Nós precisamos confiar, Senhor, que cada ovelha está sendo cuidada por Ti, meu Deus. Ajuda os pastores a confiar em Ti, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que têm despesas para pagar, Senhor. Os pais de família, os donos de empresa, os pastores de igreja, que tem contas para pagar, compromissos, Senhor, ajuda a descansar. Só Tu podes fazer isso, Senhor, nós não podemos, mas Tu podes, Senhor, e nós confiamos plenamente em Ti, Senhor, como Deus suficientemente grande para nos fazer, Senhor, andar altaneiramente, com os nossos pés em lugares altos, Senhor, para nós vermos o problema, Senhor, de cima para baixo, e não no meio do furacão.
Ajuda-nos, Senhor, eleva os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel, é ele que te guarda. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor. Bem, queridos, nós vamos já chegando ao final dessa transmissão e agradecendo a Deus pela sua presença conosco, pela sua disposição em assistir esse vídeo, essa live. Amém? Aos amigos, aos irmãos em Cristo e a quem esse vídeo chegar e seja tocado pelo Espírito Santo. Vamos cantar um último louvor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Deus abençoe. Até a próxima, se Ele assim permitir. Fiquem com Deus. Nosso brado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nome dele é Jesus. Amém? Deus abençoe.